Hoje o programa Personalidades conversa com uma importante jornalista gaúcha. Ela desistiu de ser atriz para observar os palcos de um outro ângulo, como crítica de teatro. Graduada em filosofia, tornou-se uma das mais importantes colunistas do estado. Também conhecida do público pelas dicas de etiqueta dadas há anos em rádio, TV e jornal. E pelo menos um de seus conselhos eu sempre tenho comigo. Diga o que pensa, mas diga delicadamente. Nós estamos falando de Célia Krieger Ribeiro, a Célia Ribeiro. Tudo bem, Célia? Bem, ótimo. Prazer em receber vocês aqui. O prazer é todo nosso. Célia, para começarmos a nossa conversa aqui, quando você descobriu que tinha jeito para comunicação? Eu acho que foi quando eu estava ainda no ginásio Bom Conselho, porque sempre que havia festas escolares, sempre que havia algumas programações de palco e que implicavam em discurso, em saudações, costumavam me convidar para eu ser a representante da turma. Eu fui oradora de turma do ginásio, fui oradora de turma depois na faculdade de filosofia, então eu acho que ali já estava o embrião de tudo que eu me tornei, só que a minha preparação toda foi para ser professora universitária. Olha... E chegou um dia que eu comecei a fazer teatro dentro da universidade, e eu acho, sabe, que teatro é uma das formas mais poderosas de comunicação. E ensinar, enfrentar uma sala de aula, também exige certa postura e certas condições teatrais de comunicação. Aí me surgiu a oportunidade de fazer uma crônica de teatro no jornal, então Jornal A Hora. Eu estava já no segundo ano da faculdade e de repente eu comecei a perceber que eu tinha condições de falar em público. E um belo dia me convidou, já no jornal, já sendo editora do jornal A Hora, um belo dia me convidaram para eu fazer um programa de televisão na TV Piratini. E eu aceitei com muito medo, evidentemente, que era um veículo novo, recém-inaugurado no Rio Grande do Sul, a televisão, uma forma de comunicação diferente. E eu fui fazer o programa, que se chamou Desfile na TV. Isso era 1960? 1900, sim, quando a televisão foi inaugurada no Rio Grande do Sul, por aí. Por aí. E como era a televisão nessa época? Eu agora estava olhando para vocês a forma de apresentar os suportes que se tem hoje em dia, né, em televisão, suportes técnicos, inclusive de dados, de referenciais que estão junto da câmara. E eu estava me lembrando dos nossos tempos. A gente tinha as dálias. Dália é o nome que se dá em teatro, aqueles recadinhos que se deixa nos lugares onde o ator vai andando, né? Então nós tínhamos também na televisão dálias, para a gente se lembrar do que ia dizer. E não tínhamos videotape, evidentemente, era tudo feito ao vivo. Então foi um tempo de grande alegria para mim e de grande luta, no sentido de dominar aquela técnica nova, saber falar. Eu tinha que aprender a saber falar em público. E simultaneamente começaram os meus cursos de etiqueta para senhoras, onde eu pude me comunicar diretamente com o público, mas nunca deixei, até hoje, quando liga a luzinha na televisão, eu sei que tem muita gente do lado de lá assistindo. Que maravilha. É um prazer. E as boas maneiras, então, renderam um forte viés na tua carreira, né? Foi. Como esse assunto surgiu? Surgiu devido ao meu programa de televisão, tinha um quadro que eu apresentava de boas maneiras. E aí começaram a me convidar para fazer palestras para senhoras e em seguida entrar os cursos de debutantes. Olha só. Foi. E aí eu percorri, inclusive, quase todo o estado. Eu não fazia só curso de debutantes em Porto Alegre, primeiro no Clube do Comércio, depois na Associação Leopoldina Juvenil, onde eu estive 18 anos preparando debutantes, 18 anos consecutivos, até que um dia eu vi que os tempos eram outros e que as coisas tinham que se transformar. E dessas debutantes tem alguém importante que virou uma celebridade? Olha, eu não me lembro de uma, assim, especial. Agora, eu me orgulho muito, eu tenho muito orgulho
de que muitas e muitas delas se tornaram grandes executivas, se tornaram grandes profissionais. E às vezes quando eu me encontro com elas, elas até hoje dizem para mim: Célia, eu sou fulana de tal, do grupo, do ano tal, do Clube União, fui tua debutante. E eu logo pergunto: e aí, o que aconteceu na tua vida? Algumas se dedicaram completamente ao lar, o que eu acho que é uma opção muito válida, não é? E tem muito trabalho para fazer, nossa, desde que a pessoa consiga até administrar os bens da família, tudo isso. E outras se tornaram executivas, empresárias, médicas, advogadas e até atrizes. Que maravilha. E na TV Gaúcha, quanto tempo? Nós tivemos aquele programa Célia Ribeiro. Eu, quando saí da TV Piratini, eu estive na TV Piratini 3 anos. Quando eu saí da TV Piratini, a convite do Maurício Sirotsky, e fui para a então TV Gaúcha, hoje RBS TV, eu fui para lá para fazer um programa semanal que se chamou Programa Célia Ribeiro. O programa foi um programa de grande montagem. O cenógrafo, para tu teres uma ideia, o cenógrafo é o Denilson Catrambi, que até agora faz cenários para as novelas da Rede Globo. É. Então aquele programa realizava-se uma vez por semana, mas depois eu passei a produção de programas, eu produzi revista feminina, eu produzi até programa infantil. Com o Adroaldo Guerra, eu não aparecia no programa, ele que aparecia, era o Vovô Guerra. Nós fizemos No Mundo da Criança, um grande programa semanal na Gaúcha, de que eu tenho muitas saudades também. Que maravilha isso. E hoje tens uma coluna na Zero Hora. Sim. Eu sou aposentada, né? Uhum. Eu sou aposentada há 15 anos. E eu tenho essa coluna que se baseia muito em comportamento. Claro que tem dicas de boas maneiras, mas ela é uma coluna, inclusive, que inclui muito a gastronomia. Porque eu, como comunicadora que sou, eu considero a gastronomia também uma forma muito poderosa de comunicação. E na minha família sempre existiu esse cultivo da gastronomia. Minha avó foi a Yá Ribeiro, de um livro de receitas de doce. Conhecidíssimo livro de receitas de doce, né? Isso aí. Agora vamos pensar um pouco. Eu já fiz 80 anos. E eu acho que quando a gente chega a essa fase da vida, e tem coisas, às vezes se enfrentam coisas difíceis, mas tem também coisas muito boas, quando se tem saúde, evidentemente, quando se tem sorte de ter saúde. E houve eu comecei a fazer uns livros de família, dos quatro ramos da minha família. Os dois da família da minha mãe, que é de alemães, que são os Krieger, os Gantz Krieger, e o da família do meu pai, que é Gomes Pinto Ribeiro. Então eu fiz para os meus sobrinhos, eu tenho 4 sobrinhos, 2 são médicos, e um dia me disseram: escuta, tu tens que nos falar, tu tens que nos contar mais da nossa família, porque estão aparecendo lá no consultório pessoas dizendo que são nossos parentes, e nós não sabemos por onde. Eu digo: então espera aí, que eu estou com tempo agora, e eu vou fazer os livros. E comecei uma pesquisa sobre a família. E a partir dali eu descobri Fernando Gomes, que foi o professor Fernando Gomes, que tinha um grande colégio na rua Duque de Caxias. Tem até a rua Fernando Gomes ali, a passarela da elegância, né? Foi onde estudaram nomes importantes, como Júlio de Castilhos, Assis Brasil, Borges de Medeiros e uma série de outras personalidades ilustres do Estado. E então a LPM, num gesto assim muito, muito corajoso, me disse que editava aquele livro meu, que é uma incursão num setor que até então eu só fazia pesquisa para moda, porque eu fui editora de moda da Zero Hora há muitos anos. Mas sempre gostei muito de pesquisa, desde a faculdade. Que maravilha. E então a LPM bancou o livro e nós fizemos Fernando Gomes, um mestre no século XIX. E fazendo o livro do Fernando Gomes, o que me agradou muito fazendo o livro do Fernando Gomes, conhecendo Porto Alegre melhor, eu descobri o pai dele, que se chama Vicente Ferreira Gomes, que foi um jornalista farroupilha. Ele só viveu 33 anos. Ele nasceu em 1805 e morreu em 1837, em plena Revolução Farroupilha. E foi o patrono do jornalismo no Rio Grande do Sul, segundo o Carlos Reverbel. E
deixei passar uns 4 anos e, depois, e sempre com a parceria de Miguel Duarte, que é um grande pesquisador, eu segui, ele faz as pesquisas junto comigo também, e nós trabalhamos juntos, e eu fiz agora o jornalista Farroupilha, que é Vicente Ferreira Gomes. Quando o Vicente morreu, com quase 33 anos, teve uma vida intensíssima. O Fernando Gomes tinha 7 anos. Quer dizer que praticamente ele não conheceu o pai. E aí é muito interessante, foi extremamente gratificante para mim, eu estabelecer a comparação entre o temperamento e a vida dos dois, de pai e filho. Que maravilha. Isso foi uma alegria muito grande que eu tive. E uma outra coisa, esse período do século XIX, de final do século XIX, de meados do século XIX, é muito conhecido. Agora, o início do século XIX, ou seja, 1805, até o início da Revolução de Farroupilha, em 1835, quando houve a ocupação de Porto Alegre pelos farroupilhas, não era tão conhecido assim para mim, especialmente nos costumes. Porque o meu olhar nesses livros históricos, são 2 já que eu tenho, o meu olhar nesses livros históricos é sempre um olhar muito voltado para comportamento, para costumes, para usos e até para comidas. Eu tenho o meu olhar, de vez em quando, ele se detém nesses aspectos, que eu não posso, de maneira nenhuma, esquecer todo aquela bagagem profissional que eu tenho, justamente no setor de moda e no setor dos costumes. Veja bem que está tudo entrosado. É verdade. Está tudo entrosado. Eu não sou uma historiadora. Eu sou uma repórter, eu sou uma jornalista que está escrevendo sobre uma biografia histórica. E muitos são... Há pouco tempo, no ano passado, eu assisti uma palestra da Mary Del Priori e foi enfocado... Ela é uma grande historiadora, ela é historiadora, mas ela, como historiadora, ela salientou a importância que os jornalistas vêm tendo ao escrever livros históricos, porque o jornalista tem uma outra abordagem e uma outra preocupação até em cativar os leitores que não sejam tão voltados para a história. Porque se você começa a insistir muito em datas, em nomes, e, em suma, em detalhezinhos pequenos, você acaba não cativando o leitor. É verdade. Não é? Então, isso é uma nova ótica de livros históricos. É verdade, é verdade. E a literatura a serviço da população. Isso aí. Um dos grandes e honrosos presentes que nós temos aqui, exemplos que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, é o Eduardo Bueno, Peninha. Exato. Peninha é best-seller. Peninha é maravilhoso mesmo. E ele insiste em dizer, não sou historiador. Né? Mas os livros dele retratam a história maravilhosamente bem. Outra coisa, ele tem uma maneira, ele escreve muito bem, em primeiro lugar, isso. Ele é um escritor, E ele escrevendo assim, outra pessoa que eu admiro muito, este historiador, mas que escreve muito bem, eu tenho uma admiração profunda por ele, muito meu amigo, é o Sérgio da Costa Franco. Outro é o Assis Brasil. Assis Brasil é um romancista, o Assis Brasil é um grande escritor, grande autor. E que interfere muito nos dados históricos, se apoia muito em dados históricos para escrever os seus romances e os seus livros. Exato, eu acho que daí vem o interesse pela obra desses autores, não é? Claro. Mas eu acredito que essas obras, tanto o jornalista Farroupilha, né, como a que resgata este professor de nomes célebres, né, e também uma época que realmente é uma época que eu acho que é pouco falada, o resgate não houve dessa época. Eu acho que esse livro vem preencher uma lacuna, realmente, na história do Rio Grande do Sul. Eu fiquei muito honrada, porque no livro, na contracapa do livro, tem o depoimento, tem o aval de 3 grandes personalidades das letras do Rio Grande do Sul. Tem o Luiz Augusto Fischer, professor Fischer. Nossa. Tem o professor Flávio Loureiro Chaves e tem o professor Luiz Antônio Assis Brasil, que dão um depoimento, que dão um aval que muito me honra. Eles leram os meus originais e muito me honra, e inclusive os 3
me deram orientações e me abriram os olhos para caminhos que eu poderia seguir. E esse livro trata? Esse livro trata da biografia do Fernando Ferreira Gomes, do professor que tinha uma escola que se chamava Escola Gomes, um internato que ficava na rua, na então Rua da Igreja, hoje Duque de Caxias, na diagonal, em frente ao Solar dos Câmara. Hoje hoje tem o Centro Espírita, né? Nós não podemos deixar de falar também de projetos, porque ela é uma campeã de projetos, é um após o outro, pensando sempre no seguinte: qual é o próximo projeto? Meu projeto próximo é terminar um livro da LPM, que o Ivan Pinheiro Machado me encomendou, que é fazer um livro que é o resumo de todos os meus livros de etiqueta, inclusive com uma tônica muito forte na etiqueta dos executivos, para executivos. Depois que acalmar um pouco esse lançamento do jornalista Farroupilha, eu vou voltar sim para a etiqueta. E o plano semanal e o projeto semanal que eu tenho sempre é a coluna da Zero Hora, né? É tornar a coluna da Zero Hora cada vez mais viva, tornar a coluna da Zero Hora interessante na medida do possível. Quanto tempo isso será possível? Repetindo a palavra possível, eu não sei. Depende da sorte, da saúde e de muita coisa. Conversamos aqui com Célia Ribeiro, mas conversar com a Célia sem falar de moda é conversar pela metade. Célia, como está a moda com relação ao de homens e mulheres, né, num momento em que tudo é tão acessível a todos? A moda, eu acho que tornou-se muito difícil, tornou-se mais difícil para as pessoas se vestirem bem. As mulheres, por exemplo, têm 1001 opções e tudo é permitido. O uso do jeans, né, com pedrarias, para um chá à tarde, por exemplo, tudo é permitido. E aí ficamos todas nós, mulheres, à beira de uma gafe. Você vê hoje, aqui entramos também no âmbito da etiqueta. O traje elegante é aquele traje de acordo com o tipo físico e a ocasião. É este o princípio. Mas o que a gente vê hoje? A gente vê hoje casamentos em que as convidadas estão indo de branco, o que é uma grande gafe contra a etiqueta, porque quem tem que estar de branco é a noiva, por ser ela a personagem principal da festa. Nós vemos mulheres mais velhas que não têm mais digamos assim, um corpo que permita mostrar as pernas até aqui, andando com as roupas semelhantes às das filhas, né? E eu acho que hoje é mais difícil de errar do que era antes. E nunca foi exigido tanto bom senso das mulheres como atualmente. Já os homens foram privilegiados por um retorno àquele gosto de vestir bem, por um retorno à moda masculina. E eles têm menos chances de não acertar. Mas ainda se vê algumas discrepâncias. Por exemplo, nos casamentos, aparecer de traje marrom um padrinho, de traje marrom. Isso é contra a etiqueta. Então, veja bem, moda e etiqueta andam de mãos dadas. Então, eu acho, encerrando, eu acho que a editora de moda que eu fui, ter se tornado uma profissional mais preocupada com os costumes, com as boas maneiras, é algo de muito natural, porque moda e etiqueta andam de mãos dadas. Que maravilha! E assim, então, nós encerramos depois dessa conversa com a Célia Ribeiro, uma mulher à frente do seu tempo. Muito obrigada e o Personalidades retorna na próxima semana. Até lá!